Seja bem-vindo a mais um Papo com Jane, aquele momento na quarta-noite em que a gente bate um papinho rápido por aqui e eu dou dicas de obra e de construção, de projeto. O Papo com Jane de hoje é um pouquinho diferente. Você tem me pedido bastante aí para colocar algum vídeo sobre a minha trajetória, falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha carreira. E eu acabei de dar uma entrevista hoje a respeito disso e vou colocar um trechinho da entrevista aqui para você dar uma olhadinha. E caso você goste desse tipo de vídeo, me avisa, comenta aí embaixo nos comentários para que eu possa disponibilizar mais uns pedacinhos aí dessa entrevista para você. A minha experiência com obras grandes, então, foi quando eu estava trabalhando com meu marido na empresa dele, uma empresa que prestava serviços para companhias de petróleo. Eu fazia alguns projetos de loja de conveniência e também trabalhava na parte administrativa da empresa, mas eu já estava um pouco cansada porque não era bem o que eu gostava de fazer, tinha muito mais serviço administrativo do que de arquitetura. Embora a gente estivesse bem assim, no mercado, estivesse bem posicionado, a gente recebeu um convite, a empresa recebeu um convite, na verdade, para participar de uma obra em Porto Alegre que estava com o engenheiro dessa obra estava sendo transferido e como a empresa não era daqui, era de Minas Gerais, não conhecia ninguém aqui, pediu para todos os seus fornecedores um socorro, para que indicasse alguém para continuar tocando uma obra que já estava mais ou menos na metade e que faltavam uns 4 meses para terminar. Naquela época era uma concessionária de carros, era a marca Jack Motors. E todas as concessionárias do Brasil iriam inaugurar no dia 18 de março. E aí, isso era mais ou menos outubro. E então fui fazer a entrevista e essa construtora pediu para eu trabalhar lá durante 4 meses para terminar de tocar essa obra. E eu tinha experiência já com obras, mas com obras de menor porte. Eu não tinha experiência com obras de grande porte, onde tivesse muitos operários e muitas pessoas, muitas equipes, enfim, para coordenar. Então ali eu aceitei aquele desafio porque a minha vida é feita de vários desafios e eles vão aparecendo e eu vou abraçando. E eu agradeço a Deus por eles aparecerem, porque eu acho que senão ia ser um tédio só. Então eu abracei mais o desafio e era uma obra grande, perto das outras todas que eu tinha feito. E acabei ficando nessa construtora. Cheguei para prestar um serviço como empresa, dava nota fiscal da empresa do meu marido e tal. Era uma coisa muito provisória. E eu acabei ficando 3 anos nessa empresa. E fiz essa obra, terminei, eles me mandaram para uma outra obra aqui em Porto Alegre também. Eu sei que eu trabalhei 1 ano com eles aqui em Porto Alegre. E aí depois a obra que iria seguir na continuidade, surgiu uma lei, aquelas coisas que vão surgindo no universo, assim, que vão tirando a gente daquele rumo e indo para outro. E eu acho que a pessoa que tem condições de se adaptar é a que melhor sobrevive nessas situações, né? E então veio aí uma lei na época do governo Dilma que taxando os automóveis importados que fossem fabricados fora do Brasil. E esse empresário tinha investido na Jack Motors, tinha investido assim há poucos meses, tinha aberto muitas lojas no Brasil todo e com essa taxação nos carros ele ficou com uma situação muito difícil na empresa, né? E cancelou as obras que ia fazer na sequência e uma delas eu iria fazer em Porto Alegre. E aí essa construtora me disse, então, quem sabe tu vai para o Rio de Janeiro conosco para fazer uma obra de 4 meses só. É uma obra muito rápida, enfim. E aí fechei então conversei com o marido, as filhas nessa época já estavam as 2 na faculdade, as 2 já tinham 20 anos, tenho filhas gêmeas, né? E aí o meu marido disse, olha, se tu conseguires vir todo final de semana para casa, acho que dá para ir. Então a construtora me dava uma passagem por mês e as outras 3 eu tirava do meu salário. Eu vinha toda sexta-feira à noite e voltava segunda de manhã para o Rio de Janeiro. E aí foi uma experiência de vida riquíssima. Eu aprendi demais, assim, nossa, em condições extremamente adversas. Um dia eu conto aqui os perrengues das obras dentro de comunidade, com tiroteio, com tráfico de drogas na porta da obra,
muitas dificuldades, assim, todas elas eu agradeço a Deus por ter colocado isso no meu caminho, por eu ter conseguido aprender tantas coisas quanto eu aprendi nesses 2 anos de Rio de Janeiro. E aí depois de estando lá, toda vez que a obra terminava, eles me davam outra obra, a obra de Porto Alegre não saía e eu fui ficando e vindo todos os finais de semana por mês. Como o ano tem 52 semanas, eu viajava pelo menos 104 vezes de avião por ano. Então era bem cansativo. Eu vinha com todo prazer, não abria mão de jeito nenhum, queria ficar com a minha família no final de semana, mas era bem cansativo. E eu comecei a pensar, então, em alternativas para voltar para casa. Cada vez que eu imaginava sair da construtora, eles me subiam o salário, me subiam de cargo, e aí me deram a gerência ali da região para ajudar os colegas. Eu fui ficando, até que 2 anos depois, que eu já estava no Rio de Janeiro trabalhando há 2 anos lá, surgiu uma oportunidade em Porto Alegre e aí eu me despedi da empresa então e vim trabalhar em Porto Alegre, que era a minha vontade, ficar perto da minha família e descansar um pouco também depois de tanta viagem. Em Porto Alegre eu fiquei trabalhando aqui 1 ano mais ou menos para uma empresa paulista, e quando terminaram as obras aqui, a empresa me levou para São Paulo para trabalhar lá na direção da empresa, e aceitei de novo o desafio, vindo todos os finais de semana para casa, mas aguentei ali mais 1 ano e depois aí não deu mais mesmo, porque não é o meu DNA assim, de ficar trabalhando no trecho. Gostei muito dessa época, mas precisava voltar para casa, né? Então, trabalhar no trecho é trabalhar em obra viajando. Esse é um termo assim, que a gente usa para quem trabalha no ramo da construção civil. Tem os arquitetos e engenheiros que trabalham na própria cidade e tem os que trabalham no trecho, que são aqueles que trabalham longe da família, né? Tem pessoas que trabalham inclusive fora do país. Eu tive muitos colegas na construtora que tinham trabalhado em Angola, que tinham trabalhado no Haiti, pessoas que aceitam trabalhos em construtoras que fazem obras fora do Brasil e que precisam contar com esses profissionais também. Ainda bem que tem gente que aceita trabalhar no trecho. Só que tem que abrir mão do convívio com a família, né? Eu consegui ainda manter, meus colegas todos, nós éramos 100 e poucos colegas engenheiros, e eu de arquiteta e de mulher, os outros todos eram homens, e que trabalhavam na obra, no canteiro mesmo, né? Então, enfim, foi um período muito rico da minha vida, aprendi muito, conheci muita gente bacana, aprendi muito sobre tudo, sobre a vida, sobre o mundo, sobre tudo. Mas eu precisava voltar para casa, né? E aí, em voltando para casa, tive que voltar a trabalhar com meu marido. E criei lá o site da empresa deles, inovei, fiz algumas coisas, implementei novos processos, mas não era o que eu gostava. Eu gosto de arquitetura, eu gosto de projeto, eu gosto de trabalhar com criatividade. Embora durante o período que eu trabalhei em obras, eu não trabalhava com projeto, mas eu tinha que ser muito criativa para dar conta das dificuldades que apareciam todos os dias na obra e poder coordenar as coisas com o jogo de cintura, né? Depois disso, fiquei trabalhando aqui uns meses com meu marido, pensando como eu podia fazer para colocar em prática de novo a minha profissão. Eu tendo estado tantos anos fora, já não tinha mais clientes, já não tinha mais contatos em Porto Alegre, então tinha que começar do zero, né? Já tinha mais de 50 anos e eu tinha que começar do zero tudo de novo. Então pensei, pelo menos eu poderia compartilhar um pouco da minha experiência com as pessoas. Vou montar um canal no YouTube para contar um pouco da minha experiência, dar dicas, ensinar um pouco as pessoas a fazer as coisas e quem sabe lá alguma marca, algum fornecedor se interesse e possa me patrocinar, e quem sabe lá eu possa então começar de novo por aí. Mas as coisas foram acontecendo de forma totalmente diferente do que eu planejei. As pessoas foram pedindo projetos e como eu falava de uma arquitetura mais voltada para todos e mais voltada para o popular, menos elitizada, que é no que eu acredito, as pessoas começaram a me pedir projeto e eu comecei a fazer projetos gratuitos. E fazia um projeto gratuito por mês. Até que chegou o projeto da Mini Casa e o canal explodiu. Bem, eu cortei aqui um pedacinho dessa entrevista para você dar uma olhadinha, ver se você gostou.
Se chegar aí a 3.000 visualizações, eu coloco mais uns pedaços aqui, faço outros vídeos sobre isso. Mas eu preciso saber se vocês gostaram. Então, preciso que vocês comentem aqui embaixo e preciso que vocês visualizem e, enfim, compartilhem com seus amigos, porque eu só vou disponibilizar mais vídeos, mais pedacinhos dessa entrevista se chegar a pelo menos 3.000 visualizações. Eu vou ter certeza que é um vídeo que interessa. Um grande beijo, obrigada pela sua companhia. Tchau!